Ora, 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 se não estou de volta neste cenário, que também não é cenário, mas eu resolvi gravar esse vídeo do nada, diante de uma página em branco, diante dos meus compromissos literários. O que eu quero falar aqui hoje? Existem muitas frases motivacionais, existem muitas frases prontas que fazem certo sentido, dessa coisa que diziam que Da Vinci falou, tal, que a inspiração vai me encontrar trabalhando. E assim, usam muito mal essa frase por várias questões, mas de fato, às vezes, sentar a bunda aqui, nem sei se essa palavra pode no YouTube, encarar a folha em branco e saber que hoje você tem que fazer alguma coisa, que você tem que criar um texto, você tem um compromisso com você mesmo, no caso aqui com o pessoal do Substack, mas pode ser com qualquer outro tipo de consumo do que você está criando, escrevendo. No momento de você ter esse compromisso, você vai meio que desbravando o teu caminho. O Stephen King, no livro dele sobre escrita, ele fala que a escrita para ele é como escavar um fóssil. Eu acho maluquice isso para romance. Tem que ser muito talentoso ou muito louco, ou um talentoso muito louco para tu conseguir isso. Mas de fato, às vezes você pode até ter uma ideia roteirizada, mas ela só vai sair você escavando, você com picareta, pincelzinho, pá, e buscando ali, achando os ossos, e achando que é osso, mas é pedra, e achando que é ouro, mas não é. E de repente você vai encontrar o diamante, aquela imagenzinha do cara escavando que do outro lado tem o diamante. Às vezes do outro lado tem coisas muito sérias, muito problemáticas, que eu não vou usar as palavras aqui. Mas às vezes é diamante, às vezes não é diamante. Às vezes é um carvãozinho maneiro para tu fazer um churrasco. Isso que eu acho que isso presta já serve, né? Porque não pode ser um ótimo paralisante você planejar tudo, a todos os detalhes, antes de você está aqui. Tem o melhor dos teclados, o melhor monitor, o melhor tudo. Né? Eu não sou exemplo de nada nesse ponto, tenho alguns privilégios, outros não, mas fato é que meu primeiro livro e o segundo livro eu escrevi num sufoco, em horários de intervalo, pensando no busão que ia escrever, para chegar em casa já ganhar esse tempo, revisando o texto no celular ou botando o programa para ele ler para mim o que já está escrito lá no Drive, para poder eu ir encontrando o que eu quero fazer, ir buscando, e anotando em bloquinho e entregando no último dia. Estou começando esse risco agora, que tem um processo de revisão até o final do mês com a Bienal de Salvador no meio do caminho. Mas a verdade é que o caminho é árduo e às vezes você vai ter que simplesmente trabalhar. Existe uma, e acho que vai ser uma coisa que eu vou falar muito aqui, existe uma ideia, uma fantasia, quase um fetiche sobre o que é ser escritor, escritora, pelo menos no Brasil, mas acho que se aplica, pelo que eu já estudei, se aplica a todo lugar. Quando eu li Murakami, eu vi que é assim, e é lá em Tóquio. Quando você lê os autores europeus, autores americanos, é assim. Quando você ouve autores brasileiros, é assim. A literatura romantizada, estética, aquela coisa do escritor genial, isolado, que tem uma ideia brilhante, vem e fica rico, ou que, sei lá, ao contrário, aquela vida do Hemingway que ele conta em Paris é uma Festa, que consegue com centavos da venda imediata de um conto ou de uma crônica, que ele manda isso pro jornal e vê o dinheiro, ele vive em Paris com outros grandes artistas. Isso não é a realidade. A realidade é que a maioria dos escritores ou diminuir os custos a um nível absurdo, ou ter estrutura, né, vem de algum tipo de berço esplêndido, ou administram duas vidas, que é o meu caso, a vida dos boletos e a vida da escrita. E quando você tem a vida dos boletos e a idade vai chegando, no meu caso, por exemplo, você vai se tornando responsável pelos seus responsáveis, você está cuidando de uma obra, está cuidando de um projeto de trabalho, está cuidando de uma pós-graduação, está cuidando da sua saúde, está cuidando da saúde de outras pessoas, está preocupado com a saúde do cachorrinho, está esperando o resultado de um exame, então está preocupado com a saúde do cachorrinho, está preocupado que o seu time parou de jogar com três zagueiros e os dois alas não funcionam porque eles deveriam jogar aberto para os pontas entrarem, mas os dois não têm característica com o pé trocado. Às vezes você pode estar nesses problemas todos e ainda assim ter que administrar o trabalho da literatura, porque é o seu sonho, a sua aptidão, é o que te completa.
Eu posso falar que é o que acontece comigo, eu administro. Então, eu vou para Bernardo Salvador, não posso deixar de entregar certas coisas, como vídeos aqui do YouTube, texto gratuito do Substack e a revisão do meu livro que eu tenho que entregar até o final do mês para continuar a construção dele na editora. Eu tenho que administrar. Eu não posso esperar a inspiração chegar, eu não posso ficar aqui olhando para essa folha em branco e achando que vai ter alguma coisa minimamente relevante ou divertida para a pessoa parar no Substack e dar uma lidinha lá, que veio pelo e-mail dele, inclusive assine, está no link aqui na descrição. Não precisa nem ter o programa, é só assinar. Eu não posso esperar, eu tenho que escavar isso aqui, eu tenho que procurar. Eu não posso fantasiar que em algum momento alguém vai descobrir o meu livro e esse livro vai viralizar e vai virar filme, série, e eu vou poder viver o sonho do artista. Pode ser que aconteça, minha vontade é que aconteça, mas não é isso que vai carregar a carreira. O que vai carregar a carreira é saber que você passou por toda essa construção, passou por toda essa luta, por administrar, por exemplo, agora que eu falei, toda a produção de conteúdo, o estudo da nova história, ida para um evento que você está empolgado e preparei brindes, preparei um marcador de página novo, um adesivinho e tal. E ainda escrever, e ainda ter o profissionalismo de escrever. Você passar por tudo isso, por meses escrevendo, revisando, tomando porrada, tomando negativas de publicação, tomando relatórios de leitores beta, leitores críticos, editores, tudo dizendo que o que você fez tem que melhorar, e baixar a cabeça, e ser humilde, estudar e procurar saber, sempre ter referência, olha quanta coisa. Tudo isso é custoso para, na verdade, mesmo com prêmio, mesmo com dinheiro, você não vai viver disso. O que você vai viver no campo da arte são as duas coisas, é o fazer e o ser visto. O fazer, eu acho que é a empolgação da criação. Putz, tive uma ideia, aí você fala com alguém, ou você mostra para alguém, e você fala, caraca, e se o dinossauro andar de moto? Mas quando ele anda de moto, o rastro dele vira cristal e ele é um cara não sei o que, porque em Marte, alguém fala, tu tá maluco? Desde quando anda de moto em Marte? Põe esse dinossauro na Terra. E tu começa a construir aquela história do dinossauro, você anota no cantinho e pensa que de repente você lembra de um livro que não era dinossauro, eram gorilas, mas funciona se você desconsiderar os bracinhos do T-Rex, aquilo que o gorila fazia. Ele pode fazer com a boca. Então vai ser tipo aquela do gorila, mas com a boca. Em vez de cavalo, vai ser moto. Eu quero trazer isso, putz, porque eu lembro que meu avô sofreu muito com isso, ele me contou. Eu lembro que eu senti isso quando ele contou. Então eu vou trazer para essa relação desses dinossauros essa sensação de falta de perspectiva, e o personagem principal vai perceber que os pais têm isso, e de repente você coloca num contexto histórico que, apesar de serem dinossauros, são dinossauros que evoluíram para os nossos tempos, é a véspera da Segunda Guerra Mundial, aquela apreensão, e você está vivendo uma apreensão agora ligada à Terceira Guerra Mundial. Pronto, você está tendo o tesão da construção, o amor da construção. E outro grande prêmio para quem produz arte também é ser lido, no meu caso da literatura, ser visto, ser escutado, ser assistido, enfim. Que é a pessoa falar, uma das primeiras feedbacks que eu recebi no meu primeiro livro, que é o Contos do Apocalipse, que um dos contos lá é uma mãe e uma filha sobrevivendo ao pós-apocalipse ali e tal, tem uma questão de maturidade, o chocolate envolvido. E uma amiga minha chegou para mim e falou, nossa, depois desse conto eu resolvi conversar com minha mãe. Ou então algo muito mais simples. Eu falo assim, eu converso com minha mãe para mostrar que eu já sou uma adulta, que ela pode confiar na minha maturidade. Ou pode ser algo mais simples. A pessoa chegar para você e falar, caraca aí, eu tava indo pro trabalho e lembrei do Martin do Condenação da Memória. Putz, lembrei desse cara, eu tava percebendo que eu tava na mesma alienação que ele, viajando, só vivendo a vida. Caraca, teu livro tem a ver, né? Ou então alguém fala, nossa, eu ri muito dessa passagem aqui do seu textinho lá do Substack. Ou alguém fala pra você, adorei o seu vídeo, você roteirizou? Pô, que maneiro, gostei de você falando no podcast, você gosta muito do assunto, né? Vamos trocar ideia sobre isso. São os dois pagamentos que você vai ter. De repente, juntando eles, você vai ter um grande pagamento do direito autoral da adaptação do seu livro de uma forma horrorosa, mas que vai deixar você com dinheiro. Você pode ser que você receba isso num grande contrato com uma grande editora, porque o seu livro foi tão bem premiado, que você vai ser pago agora para escrever. Não vai ser tão bem pago normalmente, mas vai ser pago para escrever. Pode vir de várias formas, mas esses dois elementos que vão carregar. Encarar a folha em branco, editar,
criar conteúdo, que é uma exigência hoje do mercado, receber feedback falando para melhorar, você ir para evento, ficar sentado não vender nenhum livro, você ir para evento e ficar em pé o dia inteiro para vender algum livro, você olhar na internet e parecer que está todo mundo tendo sucesso menos você, você falar para o mundo que você está muito empolgado com aquela história de ninguém te escutar, ou você finalmente administrar as expectativas e achar que você é uma fraude que criou a expectativa errada. Tudo isso é contexto, é vergalhão, é cimento, é tijolo, é ferramenta, é mão de obra para esses dois elementos existirem e comporem o que é criar arte, que no caso aqui é literatura. Eu confesso que eu não sabia que eu estava indo para esse caminho fazendo esse vídeo, nem sei quanto tempo tá, mas é algo que eu defendo e é algo que eu realmente percebo que às vezes lá no thread e tal, o pessoal tá meio desiludido. Se você concorda comigo, você discorda, comenta aí, mas principalmente se você acha que alguém precisa ter essa conversa, olhar um pouquinho melhor sobre essa questão do esforço, inspiração, fantasia, realidade, trabalho ou não, empolgação e tal, sobre esse campo literário principalmente, manda esse vídeo lá, porque eu acho que pode fazer bem. Essa é uma conversa de anos nessa luta que eu tô. Eu escrevo desde criança, mas profissionalmente desde 2019 ali, para 20 que teve a primeira publicação, e aí teve aquelas coisas todas nessa época que impulsionaram ainda mais minha vontade, mas já estava publicando. Então, são coisas que eu escutei, que eu vivi, que aprendi, que li, que estudei para poder falar isso aqui, para poder encarar um pouco melhor essa profissão que eu também tenho, né, que não me paga muito, mas paga mais nessas coisas todas que eu falei, para não ser repetitivo, mas que dói chegar até aqui e vai continuar doendo. Mas certas dores podem ser evitadas através dessa meditação, dessa crítica, desse raciocínio. Beleza? Redes sociais, livros, conteúdos, eventos, tudo aqui no Linktree que está na descrição, não polua ali, ó, até apagou, até desistiu de mim da página em branco. Mas está tudo ali. Eu espero que esse vídeo tenha te agradado. Se não agradou, espero que eu melhore. Mas fica por aqui, se inscreve, porque é muito importante ter esse canal para poder ter essas conversas aqui. Eu abri a câmera e deixar aqui a página em branco que desapareceu na minha frente aqui, aí pronto. Deixar a página em branco e falar, putz, eu quero muito falar sobre isso. Eu acho que é interessante ter essa conversa. E eu vou voltar nesse assunto, porque é um assunto inesgotável, assim como a quantidade de folhas em branco que a gente vai encarar. Valeu!